abraço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste domingão, Dia dos Pais, como sempre com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. E quem for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal no Instagram. E, ó, essa rodada é fundamental para nossa sobrevivência no campeonato e você pode fazer suas apostas lá na 1xBet. O link tá aí, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Clicando aí, se cadastrando, usando nosso cupom promocional, que é a palavra futebolaço com temudo e CO no final. Eles dobram o seu primeiro depósito, tá? Mas tem que usar a palavra promocional futebolaço com temudo e CO no final e só vale no primeiro depósito, tá? A 1xBet é o maior site de apostas do mundo, paga rápido e paga muito bem. Eu vou dar dicas para vocês dos jogos desse domingão, para vocês poderem apostar. Tá rolando agora às 11 da manhã, Atlético Mineiro e Bahia. Temos também hoje Corinthians e Coritiba, outro jogo que nos interessa. Grêmio e Fluminense, América Mineiro e Goiás, confronto direto que também nos interessa. Flamengo e São Paulo, Fortaleza e Santos, Palmeiras e Cruzeiro. Esses são os jogos desse domingo. Na verdade, Palmeiras e Cruzeiro é jogo da segunda-feira, tá? Então corre lá, clica lá e se cadastre e comece a apostar. Bom, galera, vamos agora ao tal anúncio oficial. Como eu informei vocês no vídeo ontem no final da noite, o Vasco prometeu o anúncio para as 10 da manhã e atrasou, tá? Eu acordei às 10h14 e eu falei, caramba, já peguei o telefone, fui botar lá, falei, não é possível, mano, será que deu algum BO? Não tinha o anúncio. Eu fui correr atrás de alguma informação, será que melou? O cara desistiu de última hora? Não. Às 10h18, o Vasco subiu em todas as suas redes sociais o seguinte: o 10 vem aí, o Vasco e Payet assinam pré-contrato. Aí tá uma bandeirinha da França, uma cruz de Malta. O atleta brota no Rio nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar o contrato definitivo, tá? Eu vou deixar para vocês agora o teaserzinho do anúncio do Vasco. Não esquenta, ainda não tem a cara do Payet. Aí vocês vão entender a alusão que o Vasco está fazendo ao camisa número 10. Como sempre, eu zero o áudio original, ponho um áudio nosso aqui da edição. Se você quiser escutar o áudio original, dá um pulinho lá nas redes sociais do Vasco que vocês vão ver, tá? Mas com vocês o teaser aí do anúncio oficial do Vasco junto ao Payet. Bom, galera, lembrando que é o pré-contrato, tá? O jogador tá acertado tudo com o Vasco, já tem um pré-contrato, mas o definitivo só é assinado quando ele chega aqui no Brasil. A expectativa é que ele chegue entre terça e quarta-feira, chega aqui, realiza exame médico, tudo direitinho, assina contrato, aí o Vasco marca a apresentação. Já tem muita gente perguntando sobre o Aero-Payet, a galera quer entupir o aeroporto para receber o mesmo, mas nós não temos ainda informação. Confesso que o aeroporto deve ficar pequeno e se não tomar a medida de segurança pode dar até confusão, porque eu lembro muito bem da recordação de como foi o Aero Fabuloso, né? Foi uma confusão danada. O Euriquinho teve até lá no Futebolaço Podcast, até informou que o carro dele saiu todo amassado de lá, né? A galera subindo em cima do carro, porque ele levou o Luiz Fabiano no carro dele. Então foi uma confusão danada naquele dia. Quem não lembra, ou era mais novinho, ou até essa memória já apagou da cabeça, depois vocês jogam no YouTube aí que vocês vão procurar, vocês vão achar como é que ficou entupido o aeroporto para receber o Luiz Fabiano. A galera carregou ele, salvo engano, botaram ele em cima do pessoal, ele foi passando por cima das pessoas assim, a galera jogando ele no alto, igual artista em show grande. Foi nesse pique aí. Então o Payet é tendência que seja algo ainda maior, tá? Bom, agora vamos aqui trazer para vocês depoimentos e também informações de pessoas que acompanham o Payet, tá? Jornalistas aí que acompanham o futebol francês e dando detalhes aí de quem é o Payet e como ele pode agregar no Vasco, tá? São opiniões apuradas pelo GE. Vamos aqui à opinião de alguns especialistas. O primeiro é o Daniel Mundim, repórter do Futebol Internacional no GE. Ele disse o seguinte: aos 36 anos, Payet ainda deve causar impacto. É um meia atacante que pode tanto jogar centralizado, mas que gosta muito de cair pela esquerda. Tem muita técnica e histórico de algumas lesões, mas nunca ficou muito tempo afastado dos gramados. É um jogador de muita personalidade, provoca rivais e costuma ser adorado por suas torcidas. Foi assim no West Ham até despertar
ódio por sua saída surpreendente, e ainda assim é no Olympique de Marselha. Em 2021-22 foi excelente temporada sob o comando de Sampaoli, com 16 gols e 13 assistências. Foi um dos melhores da Ligue 1, mas perdeu espaço com Igor Tudor, e mesmo com a saída do treinador, não renovou com o time francês. Agora vai mais um depoimento aqui do Eric Frozio, correspondente do L'Équipe, que é o principal jornal francês, mas do L'Équipe aqui do Brasil. Ele teve uma trajetória de altos e baixos, faz um ano sensacional e outro abaixo. Foi assim quase a vida toda. Pelo estilo de jogo e personalidade, ele tem que receber a atenção ou da diretoria ou do técnico para render. Se ele não se sente querido pelo time e pela torcida, ele não vai render. Exemplo disso são os últimos anos. Teve um ano sensacional com o Sampaoli, porque confiou nele, deu a chave do time para ele. Depois, com o Tudor, ele não teve oportunidade de jogar e sumiu. Com 36 anos, ele ainda pode render, principalmente em um time como o Vasco, que está sem criatividade. Com certeza, ele vai ajudar a salvar o time, dependendo do redor dele. Ele tem raça e potencial técnico para ajudar o Vasco. É um craque. Ele vai ter que sentir que querem contar com ele, que os jogadores querem jogar com ele. Tecnicamente, ele é fora de série, muito habilidoso, fisicamente, claro, ele tem 36 anos. Ao longo da carreira, teve problema com peso, voltava de férias acima do peso. Isso pode ser uma questão após as férias de julho. Na última temporada, ele foi barrado pelo Igor Tudor. Isso revoltou uma parte da torcida que adora Payet e não entendia por que o técnico não usava ele. A principal pergunta da temporada foi por que o Tudor não estava usando o Payet. Ele dizia que queria intensidade, mas as pessoas não acreditavam nos motivos do técnico e a maioria da torcida ficou ao lado do Payet. Para finalizar, mais um depoimento, esse do Jorge Natan, repórter do futebol internacional no Globo Esporte. Payet sempre foi um jogador que causou muita expectativa na França, passando por alguns dos maiores clubes do país. Sua experiência na Inglaterra no West Ham não foi tão bem sucedida, mas na Ligue 1 ele sempre foi um jogador que rendeu bastante. Deixa eu só fazer um contraponto aqui, ele foi sim muito bem no West Ham. Ele gerou uma revolta da torcida do West Ham quando ele decidiu retornar para a França de forma abrupta. Ele não estava se sentindo tão bem dentro do ambiente do West Ham e quis voltar para um local onde ele se sentia mais confortável, que era o Olympique, tá? E o Olympique o comprou de volta pagando o dobro do que vendeu o jogador para o West Ham, tá? Então, fazendo só um contraponto aqui. Mesmo com a idade mais avançada, nos últimas 3 temporadas teve uma entrega boa em termos de números de gols e assistências. Na penúltima, por exemplo, marcou 16 gols e deu 13 assistências em um Olympique que foi vice-campeão da Liga. Sua qualidade com a bola nos pés é inegável. Tem qualidade de passe e de drible, além de algo fundamental para um time que precisa de vitórias. Finalizações precisas, inclusive de média distância. Se bem utilizado, pode contribuir para que o time faça mais gols, sendo um bom reforço, tá? Na minha opinião, e um dos depoimentos aqui foi fundamental, o Payet tem sim probleminha com peso e ele está retornando de férias. Vai depender muito esse início de trajetória dele no Vasco, como ele vai chegar fisicamente. A torcida do Vasco já invadiu o Instagram dele, a gente é carentaço de um jogador de qualidade, de um ídolo, o grupo do Vasco é muito agregador, muito acolhedor, então essas coisas que são importantes para o Payet, eu tenho certeza que ele vai ter aqui. O Instagram dele está invadido, ele vai ter uma puta de uma recepção no aeroporto, o grupo vai abraçá-lo e vai dar o destaque de melhor jogador do time, então vai depender só do Ramon Dias dar mais um abraço e mostrar que ele é importante. Então eu não estou preocupado com essa parte. Me gera uma pequena preocupação é a parte física dele, como é que ele vai chegar. Então eu vou ter que ver como é que o Payet chega aqui. Ele já tem 36 anos, né? Ele costuma às vezes dar uma engordadinha de fato nas férias e ele tá vindo de férias, né? O campeonato francês começou, né? Assim como as outras ligas agora no final de semana, mas ele não renovou com a equipe. Então ele ficou nesse período aí fora. Já empregado, ele chegava acima do peso, imagine sem clube.
Então vamos torcer para que ele chegue bem fisicamente. Caso ele não chegue, que eu acho que é o mais provável, ele vai precisar de um período aí para adaptar, perder um pouquinho de peso. Então o time do Vasco tem que caminhar com as suas próprias pernas sozinho, pelo menos aí umas 3 rodadas. A partir da 4ª rodada, eu acho que a gente já pode ter um Payet ajudando a gente um pouquinho mais, tá? Mas, de novo, acho que foi uma baita de uma contratação. E eu encerro com um depoimento que o Payet deu antes de deixar a equipe do Olympique de Marselha. E eu acho que isso aqui é o fundamental. Quiseram dar um cargo de gestão para ele, ó, eu ainda quero jogar futebol. Eu ainda quero jogar futebol, então não vou topar não. E ele teve várias propostas da França, mas ele no Olympique falou que só joga no Marselha. Ou lá na França ele só joga no Olympique de Marselha. Então preferiu ver outros mercados. A proposta do Vasco financeiramente foi absurda e aí ele topou o projeto do Vasco. Mas vamos uma aspas do Payet ao se despedir do Olympique. O que eu mais quero hoje é reconquistar o prazer de jogar futebol. Saio de uma temporada difícil e simplesmente quero retornar aos gramados e fazer o que eu mais gosto. Então tá claro que é um jogador com fome, mesmo aos 36 anos. E isso é fundamental. Seria muito perigoso se ele chegasse aqui no termo que a gente usa no futebol, só para dar aquela roubada. Pegar um contratinho, botar um salário no bolso, fazer um joguinho ou outro e ir levando a moda Bangu. Mas não é o que a gente vê pelas falas dele. Mas para termos uma opinião definitiva, a gente vai ter que esperar o Payet chegar no Vasco, beleza? Então é isso, galera. Assim a gente encerra aí a nossa primeira edição, beleza? E logo mais a gente volta aí com mais informações. Feliz Dia dos Pais, que vocês tenham um domingo abençoado. Tamo junto.